Capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Versículo 17 e 18. Quantos acharam, diga amém. A palavra de Deus diz assim, olha, levando ele às costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 24, diz assim, olha, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, amém? E ainda em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 1 e 2, diz assim, olha, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Amém? Então a gente vai falar hoje sobre a mensagem da cruz. Amém, igreja? Quem está comigo aí, dão glória a Deus. Né? Hoje nós vamos falar sobre a mensagem da cruz. Quando eu li esse último versículo onde Paulo diz, né, que ele não foi ter com as pessoas com sabedoria de palavras, sublimidade de palavras, mas ele se propôs a estar entre o povo ali e pregando somente a cruz e Cristo crucificado. Então muitas vezes nós estamos num desafio hoje de pregar a palavra de Deus. Hoje nós somos desafiados a pregar a palavra de Deus. E eu vejo muita gente perdendo o foco que é Jesus. Para a gente pregar a palavra de Deus, a gente não precisa ter um conhecimento de faculdade teológica ou de um curso de graduação. Paulo, ele diz o quê? Que ele não foi com sabedoria de palavras anunciar a Cristo crucificado. Mas ele foi o quê? Ele foi pregando simplesmente Jesus, a morte e a ressurreição, e a morte de cruz. E a palavra de Deus diz que isso é um mistério, aí está o poder de Deus, aí está a revelação. E muitas vezes, a gente olha para essa mensagem da cruz, muitos se emocionam, né, quando vê ali Jesus crucificado. Talvez hoje a cruz seja o objeto mais conhecido no mundo. A cruz de Cristo, a morte de Cristo, divide, né, a humanidade entre antes e depois de Cristo. Todo mundo ocidental, né, e a grande maioria, mais de 70% da humanidade, segue esse calendário. Antes de Cristo, depois de Cristo. Né, onde tem a cruz como símbolo máximo da morte de Jesus. Mas o que é essa cruz para nós? O que é essa cruz para você? Para que serviu essa cruz? Por que Paulo ele fala do poder da cruz? Por que ele diz que não foi com sabedoria humana que ele foi anunciar, mas anunciou que a cruz, somente isso, a cruz, a morte? Porque a morte de Cristo é a chave. Porque a vitória de Cristo foi através da cruz do Calvário. Foi ali na cruz que Jesus, ele alcançou para mim e para você a salvação e a vida eterna. Foi através desse ato de entrega ali, na cruz do Calvário, foi aonde nós alcançamos as promessas do Senhor. Aquelas promessas que estão lá em Efésios, né? Que a igreja tem toda a bênção celestiais nas regiões, né, celestes. Todas as bênçãos estão disponíveis para nós. Mas essa bênção foi conquistada através da cruz, amém?
Então a cruz é escândalo para o mundo, diz a palavra. Você pregar Cristo crucificado, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não alcançaram ainda Cristo, é loucura. Mas para nós, a cruz é sabedoria de Deus. Porque só tinha uma maneira de Jesus nos alcançar. Só tinha uma maneira de Deus nos alcançar. É através da morte de cruz. Por quê? Porque a palavra diz, maldito todo aquele que for pregado em madeira. Então, em Deuteronômio está bem claro quando ele diz, maldito aquele que for crucificado. E Jesus, ele se fez maldição no meu lugar e no seu lugar. Na cruz também aconteceu a reconciliação. O que é isso, pastor, reconciliação? Nós estávamos, vamos dizer assim, brigados com Deus. Nós estávamos em rebeldia contra Deus. Nós havíamos negado Deus através ali da rebeldia de Adão e Eva. Então existia um abismo enorme entre a humanidade e nós. Então a reconciliação com Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 21 diz, olha, tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, mas nos confiou a mensagem da reconciliação. Você pode repetir comigo? Mas nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21. Então, a cruz, ela nos reconciliou com Deus. E nós somos o quê? Agora, embaixadores, pregando essa mensagem. Essa mensagem, ela é simples. Por isso que quando a gente desafia, às vezes, os irmãos a ir abrir uma célula, ou fazer um discipulado, é essa mensagem que nós queremos levar para o mundo. A mensagem que Cristo reconciliou o mundo com Deus. Amém? Essa é a mensagem proposta. Você não precisa ser uma pessoa com alto conhecimento, não. Você só tem que saber falar o quê? Da morte e da ressurreição de Cristo para as pessoas. É aí que está o poder de Deus. A palavra de Deus diz que o poder de Deus está no Evangelho. O simples ato de você ler uma parábola, uma passagem, nisso aí já transforma vidas. O simples ato de você dispor, a palavra de Deus diz, não vos preocupeis com a que é a vez de falar ou dizer naquela hora, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai pôr na boca de cada um aquilo que deve ser falado, amém? Quantos estão entendendo? Então na cruz, Deus tratou com os nossos pecados também. Na cruz, Deus tratou com os nossos pecados. Salmo 14, versículo de 1 a 3, diz assim, olha, Salmo 14, versículo de 1 a 3. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então olha só, pessoal, no livro de Salmo, Deus está o quê? Denunciando a humanidade. Onde diz o quê? Que não há ninguém que faz o bem. Nem sequer um. A palavra de Deus diz que Deus olhou do céu para ver se achava um homem que buscava fazer o bem.
E o Salmo declara que não há nenhum homem sequer na face da terra. Então a humanidade estava o quê? Estava condenada ao juízo. A humanidade está sobre a ira de Deus. A ira de Deus é a condenação no inferno. Todos nós estamos, sem Jesus, condenados ao fogo eterno. Diga misericórdia. Então, eu vou falar para você algo. Deus, ele olhou a situação do mundo. E ele amou tanto o mundo, diz João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, né, que mandou o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenha vida eterna. Vida eterna, ou seja, uma vida que não terá fim. E João 5 diz que nós, quando aceitamos a Cristo, quando cremos nele, essa vida eterna já é imediatamente. Você que aceitou Jesus, você que tem uma aliança, que foi reconciliado com Deus, a vida eterna já começou. Porque Deus, a palavra de Deus diz que ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Então, se você crê, ainda que você morra, viverá. João 14 diz que ainda que nós morramos, nós vamos viver. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos. Quantos querem viver eternamente aí? Aleluia. É para isso. Deus colocou no nosso coração, em Eclesiastes diz que Deus colocou uma sede pela eternidade no coração do homem. Por que a gente fica procurando Deus e muitas pessoas procuram Deus em lugares errados? E só há um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Jesus, ele não disse, eu sou um dos caminhos. Jesus, ele diz, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E ele é a vida. Vamos repetir comigo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz algo tremendo. Ele diz assim, olha, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele chama para ele a responsabilidade de ligar o homem a Deus. Ninguém jamais falou isso. Ninguém jamais falou essas coisas. Buda não falou isso. Maomé não falou isso. Né? Várias religiões que existem, nenhum fundador dessas religiões falou isso. Mas Jesus, vamos lembrar que ele não é uma religião, ele é o próprio Deus. E ele é o nosso intercessor, ele veio o quê? Para nos comprar. Jesus, ele te comprou, amém? Fala para o teu irmão que está ao teu lado, Jesus te comprou. Aleluia. Jesus nos comprou. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és bom. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituído? Sem. Ninguém tem a glória de Deus. Nós estamos separados da glória de Deus. Porque todos pecaram. Diga, todos pecaram. Amém? Todos nós estamos o quê? Sem a glória de Deus, destituídos, sem glória. Então é necessário a gente conhecer a Jesus. É necessário a gente conhecer a Cristo. Porque Ele é a nossa garantia de vida eterna. Se você está aqui essa noite e está com o coração aberto, se você veio aqui, está aqui, não está lá pensando nas coisas do mundo, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Todos pecaram. Ou seja, Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que ninguém se glorie diante dos homens, nem diante de Deus. A palavra de Deus diz, se nós temos que nos gloriar, se a gente vai se gloriar em alguma coisa, que nós gloriemos em conhecer ao Senhor. A única glória que nós temos que ter é de conhecer a Ele. Amém, igreja? A única glória que nós temos é de conhecer. Então, se você vai se gloriar em algo, glorie-se em Deus.
Não glorie porque você tem um conhecimento universitário. Paulo, ele era um dos homens mais capacitados da época. E ele diz, olha, tudo que eu sabia eu não usei para pregar a palavra de Deus. Ele disse, eu fiz-me de tolo para os com os tolos. Fiz-me de sábios para com os sábios. Fiz de tudo para com todos, para ver se dessa forma eu ganho alguns. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus vem chamando a muitas pessoas para servir a Ele, mas o coração de muitos vem estado endurecido. O coração de muitos vem estado apaixonado pelas coisas desse mundo. E a paixão impede as pessoas de servir a Deus. Porque para servir a Deus nós temos que amar e não ser apaixonados. Porque a paixão é coisa da carne, a paixão ela é passageira. A paixão ela é louca e a loucura uma hora ela passa. Mas o amor ele permanece até o fim. 1 Coríntios diz que o amor nunca falha. A paixão ela falha. A paixão faz a pessoa tirar a vida, se jogar no meio num carro na rua. Pessoa apaixonada faz loucura. Pessoa apaixonada se machuca a outra pessoa. Porque a paixão ela cega. A paixão, meus amados, ela é o quê? É o nível máximo de ação da carne. Essa é a verdade. Nível máximo. Você pode ver quantos apaixonados tiram a própria vida porque não teve uma paixão correspondida por outra pessoa. As maiores loucuras do jovem é feito por uma paixão. Por uma paixão faz um jovem brigar com os pais que criou, que deu banho, que alimentou, que cuidou. Às vezes chega uma idade, o jovem se apaixona, o jovem faz loucura e esquece do pai e da mãe. E alguns até negam os pais. Eu vejo jovens apaixonados e falam, você não sabe nada da minha vida, quem manda na minha vida é eu. Isso é o quê? É o nível máximo de expressão da carnalidade humana. Então Jesus nos chama, não é para ser apaixonado, o termo certo é amor. Jesus nos chama para amar, porque o amor nunca falha. Diga comigo, o amor nunca falha. Amor nunca falha. Amados, quem ama perdoa sempre. Quem ama perdoa. Mas o apaixonado, ele é histérico. Se o amor dele trai ele, ele fica louco, ele põe fogo no corpo, na pessoa, mata, dá tiro. O apaixonado não raciocina. A carne, quando você dá vazão à paixão, quando você deixa a paixão dominar, meu irmão, você está fadado que é o fracasso. Mas deixa eu te dizer alguma coisa essa noite, quero te dizer algo. Deus te chama para amá-lo de todo o coração. Não por se apaixonar, porque a paixão ela é passageira. Segundo os estudos, aí a paixão dura no máximo de 3 a 5 anos, quando dura muito. As maiores loucuras que eu fiz é quando eu estava apaixonado pela minha esposa. Enfrentei a família, levei vassourada, aprontei, mas isso é coisa da carne, depois veio as consequências. Mas o amor, ele permanece para sempre. O amor, ele nunca falha. O amor, ele vai continuar na eternidade. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus é amor em pessoa. Deus é amor e não tem ódio em Deus. Deus é amor, Deus é justiça. Deus é fogo consumidor. Deus é bom. E eterna é a sua misericórdias. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deixa eu te dizer algo, meus amados. Olhe para mim aqui, tem muito jovem aqui. Jovens casais, Cuidado com a paixão. Não deixa a carne te dominar. Não deixa. Não deixa a paixão te conduzir, porque ela vai te levar certamente para o buraco. Certamente a paixão vai te levar para o inferno. Eu te chamo você agora à clareza, a um culto racional. Jesus diz em Romanos capítulo 12 que nós deveríamos prestar um culto racional. Você tem que estar no domínio do culto. É razão, é racional. Não é histérico. O culto que nós temos que prestar a Deus é um culto racional, onde você tem um domínio das faculdades, da sua mente.
E o sacrifício que Deus pede, está dizendo ali, olha, oferecei os vossos corpos, o vosso corpo, o seu corpo, como sacrifício santo, vivo. Esse é o sacrifício que Deus pede de nós mesmos, das nossas vontades. Amém? Temos que nos entregar, porque nós estamos, sem Jesus, nós estamos todos destituídos da glória de Deus. Foi para isso que Jesus veio morrer. Ele veio morrer para demonstrar o amor dele por nós. A palavra de Deus diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus amou tanto a mim e a você, que ele abandonou tudo. A palavra de Deus diz que ele se aniquilou a si mesmo. Ou seja, ele largou toda a glória, todo o poder, tudo que ele tinha, e se transformou, né, e se encarnou em homem, e viveu no nosso meio. E ele não usurpou ser igual a Deus quando ele estava aqui, com os poderes de Deus. Ele estava na dependência total do Pai, do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que ele fazia aquilo que ele ouvia, que ele falava, aliás, aquilo que ele ouvia, que ele fazia somente aquilo que ele via o Pai fazer. É um mistério, a gente não compreende, porque a mente humana não compreende os mistérios de Deus. Mas eu quero dizer para você que o nosso culto a Deus deve ser um culto racional, um culto inteligente. Você tem que estar ciente do que você está fazendo. Ciente. Aleluia, Deus. Você deve estar ciente quando você for entregar a sua vida a Deus. Abraão, quando foi levar Isaac para ser sacrificado, a gente lê o texto, a gente pensa que Isaac era criancinha, bebezinho, não é? Não dá a entender isso? Mas não era não. Isaac já era, vamos dizer assim, jovenzinho já. Isaac aponta para Cristo, para Jesus. É um tipo de Cristo. Quando Abraão começa a levar ele, o filho pergunta, cadê o sacrifício, pai? E Abraão responde, Deus proverá, meu filho. Naquele momento ele entendeu que o sacrifício era ele. Ele não murmurou. É um tipo de Cristo. Foi para o matador e não murmurou. Ele aceitou a cruz. Isaac é um exemplo para mim e para você. A palavra de Deus diz que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então cruz fala de morte, de vergonha, de renúncia. Preste atenção, a cruz ela fala de vergonha, de renúncia, de morte. Será que você está morrendo para as coisas desse mundo? Será que você tem abrido mão dos desejos mais apaixonados, carnais? Dos maiores desejos da sua carne, você tem abrido mão? Você tem crucificado esses desejos? Isaac, quando estava lá, aí ele se deitou ali, e Abraão começou a arrumar as madeiras para acender o holocausto. Isaac não falou nada, ele se entregou, porque ele tinha uma fé inabalável, ele aprendeu com o pai. Abraão foi chamado amigo de Deus. E Isaac cresceu ouvindo sobre esse Deus. Ele ainda não conhecia como o pai dele, mas ele ouviu falar desde criança. A palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Mesmo depois de velho, não se desviará dele. Então esse homem foi ali, né, e pegou ali deitou o próprio filho. De repente ele levanta o punhal para ferir de golpe o filho. E o anjo brada, não faça isso. Mas o que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que a fé nos faz entregar a nossa vida por completo. A fé em Deus, aquele que nos chamou, nos faz acreditar que Ele vai tomar conta das nossas vidas em tudo. Aleluia. Essa era a nossa triste realidade, irmão, sem Jesus. Estávamos todos fadados
afastados de Deus, fadados ao inferno, condenados ao inferno. Todos aqueles que estão sem Cristo estão sobre a ira de Deus. Sobre a ira de Deus. Mas Deus, Ele providenciou um meio para nos salvar. Isaías 59, 2 diz, olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amados, a palavra de Deus diz que o nosso pecado nos faz Deus não ouvir nossa oração. Nossa iniquidade. Todo mundo que está sem Jesus, meus amados. Isso é forte que eu vou dizer, mas a palavra diz, né, que Isaías 59, 2. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado nos afasta de Deus. Por isso nós devemos confessar o pecado. Confessar o pecado. Você pode dizer assim, misericórdia, Jesus. Nós precisamos de confessar o pecado, para a gente ter acesso à salvação de Jesus. Que pecado, pastor? Pecado da rebeldia. Pecado do adultério. O pecado de não ter aceito ainda a Cristo. Esse é o maior dos pecados, é de não ter ainda Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o pior, porque com esse pecado você não entra no céu. Mas a partir do momento que você confessa e crê na cruz, e crê que Jesus nos reconciliou com Deus ali, através da cruz, do Calvário, há uma esperança para mim e para você. Pela fé nós tomamos posse da salvação, amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos feitos justiça de Deus. Vou ler novamente. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Mas na cruz, Deus tratou dos nossos pecados em Cristo. Através da cruz, Ele tratou os nossos pecados em Cristo. Isaías 53, 5 e 6, olha que lindo. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Na cruz o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós. Na cruz. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava na cruz, houve trevas durante 3 horas, aproximadamente. 3 horas, escureceu. Nenhum eclipse dura esse tanto, em lugar nenhum no mundo. Mas a palavra de Deus que diz que em plena luz do dia, à tarde, a palavra de Deus diz que teve densas trevas, ou seja, as trevas eram palpáveis. Por que isso? Porque nesse momento, Deus estava colocando o pecado da humanidade em Cristo. Nesse momento Ele virou as costas para Jesus por causa do nosso pecado. Quando Jesus diz, ó Pai, né, Pai meu, Deus meu, por que me abandonaste? Nesse momento, Deus lançou toda a ira que estava já traçada para nós, lançou em Cristo. Isaías está muito claro isso, onde diz, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Deus feriu Ele. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído, foi massacrado por causa do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Então Jesus lá na cruz, Ele recebeu tudo isso que
que era para mim e você receber. Ele recebeu em nosso lugar. Quantos podem dar um glória a Deus? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Mais uma vez, irmão, você está aqui porque você precisa de Jesus. Nós estamos aqui porque nós precisamos dele. Precisamos de Jesus, meus queridos. Você reconhece isso? Nós precisamos de Cristo. Precisamos dele. Porque a palavra de Deus diz: nós estamos desgarrados, todos. Cada um se desviava pelo seu caminho. A pessoa que não nasceu de novo, ela faz o que dá na telha dela. A pessoa que não está sobre a graça de Deus, a pessoa que não está, melhor dizendo, vivendo sobre o reinado de Cristo, que ela não tem um Senhor e Salvador, ela faz o que dá na telha. E é aí que gera um monte de problema. É onde gera muitas dores, feridas, assassinatos, prostituição, roubos, adultérios. É onde a pessoa vai cada vez se ferindo mais e mais, ferindo as pessoas que estão do lado delas, porque ela faz o que quer. Mas quando nós aceitamos a Jesus, a gente não faz mais o que a gente quer, a gente faz o que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Amém? Então, você não pode mais andar da maneira que sua cabeça acha que deve andar, não é assim mais. Agora nós temos um rei, temos um Senhor, nós temos um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Quantos tem Jesus como Senhor? Dê um glória a Deus. Mas que não seja só esse glória a Deus de boca para fora. Que seja algo do coração. Que seja algo do coração. Aleluia, Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, 24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Todos nós estamos doentes, terminais. Eu e você, antes de conhecer a Jesus, nós estávamos doentes, em estado terminal. Pastor, mas meu passado, meu irmão, não tem gente que vai falar o passado e fica disputando para ver qual que era o pior. Não importa qual é o seu passado. Seu passado ficou lá atrás. Prega Jesus. Não importa o que você fez, Jesus já te perdoou. Não importa qual foi o seu passado, não fique dando ênfase ao seu passado. Às vezes a gente vê, né? Porque no passado, pastor, eu bebia tanto. Mas era engraçado. De repente você começa a lembrar do pepino do Egito, fazer igual o povo sai do Egito ali, começa a lembrar da abóbora, dos pepinos do passado. Pare de contar seu passado. Seu passado não importa mais. O que importa é o seu futuro e o seu presente. Porque o passado já foi perdoado. O passado seu já está perdoado em Cristo. De uma vez por todas, o seu passado, presente e futuro já está na cruz com Cristo. Então para de contar seu passado, porque ele pode fazer você voltar para o Egito. É sério. Eu já percebi, de repente a gente começa a contar coisa do passado e vai achando bom, e aquilo parece... Não, meu irmão, o passado nosso é de trevas, é de condenação. Antes de você conhecer a Cristo, o passado não importa. Vocês já viram? Falei semana passada, a gente, para ouvir um ex-bruxo que matou criança e tal, você enche um quarteirão de gente. Mas para ouvir falar do que Jesus é, as pessoas, não, Jesus não vou não. Mas para ouvir o que a pessoa fazia de ruim, você enche igreja. Isso não é evangelho. Paulo, ele disse, eu só prego a Cristo, crucificado, ressuscitado, morto. Paulo disse, ele só pregava entre o povo a cruz de Cristo, que é loucura para o mundo, mas para aqueles que hão de herdar a vida eterna, é sabedoria de Deus, é poder de Deus. Mas isso é um mistério, eu não entendo, eu não sei te explicar como. Jesus, ele tenta nos explicar esse mistério através da parábola da semente. Ele diz assim, olha, que o reino de Deus é como um homem
que vai e planta uma semente e rega, e não sabendo ele como, diga, não sabendo ele como, a semente brota, cresce e dá fruto. Mas lá a palavra está muito clara, não sabendo ele como. Nós não sabemos como que isso acontece, mas há um poder de Deus envolvido nisso. Há um poder de Deus que te trouxe até aqui. Há um poder de Deus que te faz querer crescer em Deus. Há um poder de Deus que te faz buscar cada dia mais a presença dEle. Há um poder de Deus que te faz negar a si mesmo, odiar a sua vida nesse presente século. Há um poder de Deus que te faz odiar as suas atitudes, que te faz detestar muitas vezes a tua palavra, o seu jeito de ser. Porque você sabe que de nós não tem bem nenhum, não flui bem nenhum. Você sabe que essa carne ela está crucificada. Você sabe que ela não vai herdar o reino de Deus. Você sabe, mas há um poder agindo em você, onde te faz perdoar as pessoas que falam mal de você. Há um poder de Deus que te faz prosseguir em frente, mesmo quando você está levando pedrada dos melhores amigos. Há um poder sobrenatural de Deus, onde você continua seguindo em frente, mesmo quando ninguém olha para você, porque você tem um alvo, tem algo, tem um imã, tem algo maior te chamando, tem algo maior te chamando, vem, vem. Algumas vezes a gente para observar isso. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele estava indo, porque o filho dele havia tomado o trono, e ele estava indo com a comitiva com os valentes, teve um homem que pegou uma pedra e começou a jogar nele, ia xingá-lo. E os valentes de Davi falaram: Senhor, vamos lá acabar com esse homem. Davi, não faça isso, deixa ele. E ele foi andando com os valentes. Um valente, Davi, sozinho matava no mínimo 100 homens em guerra. Essa palavra diz. Mas Davi se humilhou a si mesmo, e todos os homens com ele. E eles foram levando pedrada, até a hora que o homem cansou. Foi para isso que Jesus nos chamou. Não para olhar para as pedradas, nem para quem está atirando elas, mas para olhar para o alvo que é Cristo. Para olhar para o alvo que é Jesus. Um dos grandes problemas do ser humano, eu venho percebido, gente, estou com 39 anos, não sei nada ainda da vida, mas o pouco que eu tenho aprendido, que o que empaca as pessoas é o passado delas. O passado das pessoas prende elas como uma âncora, elas são ancoradas pelo passado, e o passado não deixa elas crescer espiritualmente, o passado não deixa elas fluírem, o passado não deixa elas conquistar riquezas, o passado não deixa elas conquistar cargos bons, o passado não deixa ela conquistar ministério, não deixa ela conquistar o chamado, viver as promessas de Deus, porque o passado transforma as pessoas em sal, em estátuas de sal. Mas é o sal insípido, aquele que não tem sabor nenhum, aquele que Jesus falou que só serve para ser pisado pelos homens. Enquanto você não parar de olhar para trás e olhar para Cristo que te chamou, o passado vai te impedir de viver as promessas de Deus. Quantos casamentos são infelizes porque a mulher vive lembrando do passado do homem, o homem vive lembrando do passado da mulher. Pelo amor de Deus, rompa. Pelo amor de Deus, olhe para Cristo, olhe para Jesus, tenha fé em Deus, que Deus vai te levar ao caminho que Ele quer te levar. Não deixe o diabo usar o passado da pessoa que está ao teu lado para fazer você olhar para as migalhas. Eu fiquei 7 anos estacionado na fé, porque eu olhava para o meu passado glorioso, que eu pastoreava, a igreja era cheia, o povo não cabia dentro da igreja lá no Itaipu, onde a gente pastoreava, né? Aí de repente, mas o meu passado que foi bom, nossa, mas antigamente, fiquei 7 anos ancorado, por quê? Vivia das coisas do passado. Você pode levar isso para o outro lado, não, porque fulano, né, casamento, antes eu conhecer era assim, agora é assim, porque ele teve uma namorada, e agora, meu irmão, pelo amor de Deus, esquece seu passado. Porque minha sogra me feriu no passado.
Ah, porque meu sogro falou algo para mim, porque meus pais falaram algo para mim que eu não gostei, e eu levo até hoje um rancor no coração, porque um dia meu pai me amaldiçoou. Deixa eu te dizer algo, perdoa todo mundo, crucifica seu passado com Cristo, e viva a novidade de vida a partir de hoje. Seja feliz. O passado seu não te deixa ser feliz, mas eu te convido para ser feliz com Cristo. Viva o futuro e o presente. Deixa seu passado glorioso para lá. A palavra de Deus diz que o que está por vir é melhor. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Mas isso a gente vê na cruz. Quando você vê o ato de Jesus ali na cruz, pagando o seu passado, crucificando os seus pecados, você começa a entender o quê? Que não vive mais você, mas Cristo vive em você. Colossenses diz que se já morremos com Cristo, então nós já ressuscitamos com Ele, meu querido. Você já nasceu de novo, amém? Então você já ressuscitou com Ele. Então Colossenses fala, então se já estão ressuscitados com Ele, então pensa nas coisas que são do alto. Deixa as coisas da terra, para de pensar na raiva que fulano te passou, para de sofrer pelas mentiras que te contaram. Para de sofrer porque eu queria tanto aquilo, mas até hoje aconteceu, meu irmão. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Quantos creem, digam amém. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Pastor, eu errei tanto no passado, eu não consigo me perdoar. Meu irmão, quem não errou aqui no passado? Se for contar testemunho aqui do passado, nós vamos chorar aqui. Cada um tem um passado mais feio que o outro. Mas não importa. Alguns aqui já se prostituíram. Alguns já foram viciados. Alguns já foram roubadores. Alguns já foram manipuladores. Alguns foram mentirosos. Detratores. Alguns eram rebeldes, pai e mãe. Alguma coisa você tinha, o seu passado te condena, né? Mas se eu dizer algo para você, Jesus não te condena. Mas se você olhar para o seu passado, Ele sempre vai te condenar. Mas Jesus não te condena. Porque Ele já morreu na cruz. Houve trevas. 3 horas. Deus lançou toda a maldição que estava sobre a sua vida em Cristo. Jesus morreu não só para o povo da época, mas por nós, pelos nossos filhos e pelos nossos netos e por toda a nossa descendência. Jesus já morreu por nós, amém? Levanta tua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, eu lhe peço, eu declaro, eu dou uma ordem, meu passado não vai mais atrapalhar o meu presente. Diga, o passado das pessoas que estão ao meu lado não vão mais atrapalhar a minha felicidade, porque a partir de agora eu vou olhar só para o Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que todos aqueles que olhar para Jesus e clamar por Ele será salvo. Tem pessoas que estão ricas, mas não usam da riqueza de Deus. Coríntios, livro de Efésios, capítulo 1. Aleluia, Deus. Efésios capítulo 1. Versículo 3, diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, diga abençoou. Gente, aqui está falando o qual vai nos abençoar. Está falando aqui o qual, se você andar certinho, você vai receber bênção de Deus? Não, a palavra está bem direta, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Deixa eu dizer algo para você, olha que coisa tremenda. Você já tem todas as bênçãos da parte de Deus, mas bênçãos espirituais. O que você precisa para ser feliz são de bênçãos espirituais, porque esse mundo, nada aqui pode te fazer feliz, esse mundo. Você quer um carro, você compra um carro, de repente você fica infeliz. Aí você compra uma casa, de repente você está infeliz dentro dessa casa. Você compra um helicóptero, de repente você está infeliz. Você viaja o mundo inteiro, de repente, né, tanta gente aí que tem tanto dinheiro e se mata, tira a vida. Né, tanta gente, tantos youtubers aí, né, com depressão. Inácio Nunes, Felipe Neto já passou por depressão. Quantos cantores aí tiraram a própria vida, né? Chorão, esses dias fez aniversário que ele morreu. Tirou a própria vida. Deixa eu dizer para você, não procure as coisas desse mundo, que elas não podem te dar felicidade. A única coisa que pode garantir sua felicidade e sua paz são as coisas que estão nas regiões celestiais. Só que o segredo é o seguinte, a palavra de Deus diz que você já tem essas bênçãos. Então por que que a gente não toma posse delas? Porque aquele que não vive de fé, pela fé não pode agradar a Deus. Essas coisas é tomado posse pela fé, nós tomamos posse delas pela fé em Deus. Amém? O primeiro milionário do mundo, Rockefeller, se eu não me engano, na década de 90, um explorador de petróleo nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro milionário do mundo. E ele pegou uma úlcera terrível. E ele tinha todo o dinheiro, o homem mais rico do mundo naquela época. De todos, juntava a humanidade inteira, era o homem mais rico. E ele poderia se alimentar, ele só comia bolacha de água e sal e água. E aí, o médico deu 6 meses de vida para ele. Só que ele tinha muito dinheiro, ele começou a fazer muitas ofertas para caridade. Ele decidiu deixar o dinheiro dele todinho para caridade, investiu muito em caridade. E assim, milagrosamente, ele foi curado. Ele foi curado. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitos filhos de Deus, que é como esse homem, que é rico, tem todo o dinheiro do mundo, mas que passa fome. Porque não tem acesso, não entendeu que ele tem acesso às coisas de Deus. Tem muito, o filho pródigo, o filho mais velho. Ele diz, Senhor, Pai, eu sempre estive contigo, Pai. E o Senhor nunca mataste um cabrito para me alegrar com meus amigos. E o pai põe abaixo, eu imagino o pai batendo na cabeça, fala, meu filho, pelo amor de Deus, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu. Por que você não comeu esse bendito cabrito? Por que você não matou o bezerro cevado? Por que você não fez a festa com seus amigos? Por que você não chamou os amigos, fez festa de arromba e matou o bezerro, o boi, o cabrito? Então, meu amado, nós já temos essas bênçãos espirituais, já é imediato. Quando você aceita Jesus, você pode tomar posse dela. Mas para isso, há um segredo, olhe para a cruz de Cristo, amém? Não olhe para trás. O passado impede você de receber bênção de Deus. Um detalhe importante também. Na cruz, Deus tratou nossos pecados em Cristo Jesus também. Na cruz, a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça por ele. A Bíblia ensina, né, também a respeito da nossa reconciliação com Deus, através do sacrifício. A palavra de Deus diz que eu e você também estamos crucificados com Cristo. Você sabia disso? Se você está em Cristo, você está crucificado com Ele também. Romanos 6, 8 diz, e mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, quando você aceita Cristo, você já morreu com Ele.
E você ressuscitou o que? Para algo maior, para reinar, para tomar posse, para usar as bênçãos que já estão garantidas nas regiões celestiais. Meu querido, pare de ser pedinte, mendigo espiritual na questão das riquezas de Deus, que Deus já te deu todas as coisas, apenas tome posse e fala, Senhor, né, ore a vontade de Deus, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. E a melhor oração é aquela, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Essa é a melhor oração. Jesus, o Senhor quer que eu vá? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, o Senhor quer que eu compre? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, o Senhor quer que eu me mude? Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia, Jesus. Romanos 6, versículo de 6 a 11. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Amém? Quantos estão crucificados aqui? Dêem glória a Deus. Para que o corpo do nosso pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, meu irmão, você tem que se considerar morto para esse mundo, para o pecado, mas vivo para com Deus. Vivo para com Deus. Não faça mais as vontades da sua carne, porque sua carne já está morta. Você está declarando, eu já morri com Cristo. Então, a sua velha natureza não vai dominar sobre a sua vida. Não vai dominar. Pastor, porque eu gosto de brigar mesmo. Não, pare com isso. Tem crente que não cresce porque vive a síndrome da criancice. Nunca deixa de ser criança. O que é uma criança espiritual? Qualquer coisa que você fala, ela ofende. Criança é desse jeito. Se tomar um carrinho numa criança, ela chora. Se falar para ela não fazer algo, ela chora. Esperneia, dá birra. Se você vier no culto e ninguém te cumprimentar, mas ninguém me cumprimentou. Mas Jesus está aqui, meu amado. Você veio para ouvir a palavra de Deus. A gente vem para a igreja, não é para confraternizar uns com os outros, a gente veio para ser edificado. E através disso a gente tem comunhão. Amém? O que você vem fazer aqui? Conversar com os irmãos? Chame ele para sua casa, para um churrasco lá. É sério. Você vem fazer o que na igreja? Ouvir a palavra, adorar a Deus. Às vezes alguém está com um problema, não te cumprimentou. Fique em paz, meu querido. Na próxima semana é de cumprimento. E Jesus ensina algo para mim e para você. Cumprimente aqueles que não te cumprimentam. É um mandamento, você deve cumprimentar. Se a pessoa não está te cumprimentando, chega até ela e cumprimente ela, abrace ela. Para de ficar falando mal dos irmãos. Você já morreu. Sua língua já está morta também. Sua língua, né? Às vezes precisou de 3 cruzes para crucificar ela, mas já está crucificada. Que às vezes é grande demais, né? Mas já matou, já está crucificada. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu amado, o que nós vamos fazer no culto? Cultuar, adorar. Cultuar ao Senhor. Aí tem gente que fala assim, mas o culto hoje não foi bom. Desculpe. Mas o culto não foi para você, né? Foi para Deus. O culto, nós não temos que achar bom, não. A palavra de Deus diz, irmão, onde houver 2 ou 3 reunidos, nós estamos aqui reunidos mais de 2.
mais de 3, reunidos no nome do Senhor ali, Ele estaria. Então, se nós estamos reunidos no nome de Jesus, Ele está aqui, e ponto final. Não depende do meu arrupio, não depende do que eu sinto, não depende de eu ver anjos voando, não depende de nada. A palavra de Deus declara, quando houver 2 ou 3 ali, eu estarei. E Ele está, e Apocalipse diz que Ele está andando no meio do candelabro da igreja. Aonde o povo se reúne, Jesus está andando no meio. Não importa, não interessa do que você sinta ou não, Jesus está aqui, pronto e acabou. Pronto e acabou. Eu li um texto que o meu pai me mandou, achei tão engraçado, né, assim, o pastor, né, aquela igreja cheia demais, e de repente o pastor fala assim, olha, eis que eu vejo um anjo entrando, e o povo começou a gritar, né, né, e tal, né, aí olha, eu vejo o anjo passando nos obreiros, agora em cima dos obreiros, e os obreiros tudo, né, começou a falar em línguas e tal. Agora o anjo saiu e foi agora no coral, nas irmãs, rodou, né, e tal, e foi aquele mover, né, e agora o anjo, né, agora o anjo vai nos obreiros em cima, né, e os obreiros, né, aí de repente o pregador fala, esse anjo é o Satanás, esse anjo era Lúcifer, o anjo caído. Aí o povo ficou tudo sem graça, ele falou, né, moral da história, meu irmão, nós não precisamos de anjo, porque Jesus já está no nosso meio. A palavra de Deus diz que Jesus está no meio, Jesus está no meio da igreja, não precisa do agito do anjo para você, né, né, sou contra não, pode pular à vontade, né, da chilique, eu também de vez em quando, né, a gente extravasa um pouco e tal. Gente, mas Jesus já está aqui. Você pode estar triste que Ele está aqui. Você pode estar alegre que Ele está aqui. Você pode estar eufórico que Ele está aqui. Você pode estar, né, pensativo, sua mente pode estar lá fora, lá nos problemas. Mas Jesus está aqui. Simples assim. E onde Jesus está, meu irmão, o diabo não te toca. Não te toca. Então, Jesus... Nós estamos crucificados com Ele, nós reinamos com Ele, porque nós já morremos para esse mundo. Estamos vivos em Deus, amém? Diga assim, Senhor Jesus, nada vai me abalar, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém ou não? Sabe por que muita gente ora esse salmo e não dá nada certo? Porque o Senhor não é pastor dele. Porque a palavra de Deus diz que a ovelha obedece à voz do pastor. Obedece à voz do pastor. Amém? A ovelha obedece à voz do pastor. Então Deus deu um comando para você, você não obedece? O Senhor não é o seu pastor. Porque quem é ovelha, ouve a voz. Quem é ovelha, se submete. Ovelha é mansa. Ovelha escuta a palavra de Deus e obedece. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se realmente Jesus for o seu pastor, saiba que Ele vai cuidar de ti. Gálatas 6,14 diz, quanto a mim, eu que jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, olhe para mim. Paulo dizendo, eu jamais me gloriei. Paulo nos tempos nossos era PhD, era pós-doutor. Era um monte de coisa, um monte de diploma, criado ao pé de Gamaliel. Maior fariseu, maior mestre da época, reconhecido e admirado por toda uma nação. Mas ele fala, eu que não me gloriei do que eu fui, mas eu me glorio no Senhor. Então não limita o seu chamado não. O seu chamado não depende de faculdade, amado, para pregar a palavra. Para você pregar a palavra não depende de um curso. Não depende de você conhecer mistérios. Porque esse mundo, toda hora muda uma teoria. Você aprende uma coisa hoje, amanhã já é outra. E vai ser assim o resto da vida, porque nós não sabemos nada. A gente sabe uma coisa, de repente a ciência muda tudo e já descobre que não tem nada a ver mais e tal.
Então, se preocupe com algo. Para você pregar a palavra, nesse quesito de pregar a palavra, você só tem que conhecer o Senhor. Agora, para você arrumar um emprego bom e tal, você tem que estudar, de fato. Para você ser um empreendedor, você tem que fazer um curso, às vezes, no Sebrae. Mas, para viver a vontade de Deus, você só precisa conhecer e obedecer a palavra dele. E no fundo, o que mais importa é isso, porque Salmos, Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eu dou consultoria para empresário, não mais, mas já dei muito tempo, estou mais parado agora. Centenas de clientes que eu tenho em Goiânia aqui. Se você ver, a maioria, gente, não tem nem... Eu não estou desfazendo o curso superior, nem nada disso, mas a maioria não tem... coitado do povo. Sim, no sentido, coitado nada, né? Mas são pessoas que, para os olhos do mundo, não têm capacitação nenhuma. Então, não se limite. Não limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não limite. Tanto de gente formada, desempregada, gente. Tanto de gente. Não se limite. Não limite a sua bênção a um curso, amém? Não limite a sua bênção a você fazer algo. Não, viva. Tome posse. Universidades, a maioria, um monte de gente sai de universidade hoje e vira coisa que não tem nada a ver com a profissão. A pessoa entra na faculdade, às vezes, em alguns casos, em alguns estados, entra bonitinho, sai todo drogado, lascado. Se perde. Amém? Fala, em mim não. Né? Quando eu fui fazer a faculdade de teologia, tinha uns caras lá que ficou meio doido. Eu não entendia. Eu falei, gente, todo conhecimento é para nos aproximar de Deus e não nos afastar do Senhor. Quanto mais você estuda, mais você vê Deus. Mais você vê o poder e a graça de Deus. Amém? Então, desafio, meu amado. Você tem um sonho de abrir um negócio, abra, olhe para a cruz e vai, segue em frente. Ah, você tem um sonho de viajar ao mundo, então olha para a cruz e vai, põe uma mochila aí. Fala, Senhor, se é a tua vontade, abre as portas. Às vezes Deus vai preparar você antes, normal. Mas faça aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Se é Deus que tem colocado, olhe somente para a cruz. Amém? Vamos ficar sobre os pés.